A palavra de Deus é o nosso manual de fé e de conduta. Ela nos ensina práticas que são importantes e necessárias, mas mais do que apenas nos orientar a respeito de fazer a coisa certa, ela também nos orienta a respeito de como fazer aquilo, ou seja, fazer a coisa certa do jeito certo. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós entenderemos um pouco melhor o que a Bíblia ensina sobre isso. Estou hoje em Querétaro, no México, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O texto que eu quero usar como ponto de partida está em Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3. Verso 2 diz: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. E no verso 3 ele emenda: pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Em primeiro lugar, ele fala daqueles que não recebem porque não pedem. Mas depois ele fala daqueles que oram, até pedem, mas oram sem resultados. O primeiro grupo não faz a coisa certa, que é orar. O segundo grupo até faz a coisa certa, que é orar e pedir, mas não faz do jeito certo. O que nos leva à seguinte conclusão: só teremos resultados se fizermos a coisa certa do jeito certo. É a combinação de um e de outro. Podemos aplicar a mesma verdade se falamos a respeito da ceia do Senhor. A ceia é chamada por Paulo na carta aos Coríntios de o cálice da bênção. Presume-se que a bênção quando ceamos. No entanto, ele disse que nós temos que nos examinar a nós mesmos, porque se alguém participar do corpo ou do sangue do Senhor de modo indigno, será réu de juízo. Ou seja, se ele cear, que é a coisa certa para ser abençoado, do jeito errado, não terá bons resultados, pelo contrário. Isso significa, novamente, que não adianta apenas fazer a coisa certa, devemos fazer do jeito certo. E a lógica se estende em outras práticas. Quando olhamos, por exemplo, para a questão das ofertas, nós vemos Deus aceitando a oferta de Abel, mas rejeitando a oferta de Caim. E o problema não é o que cada um fez, tanto um quanto o outro ofertou. Mas quando Caim fica ressentido, a conversa de Deus com ele em Gênesis 4:7 é: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Em outras palavras, Deus estava dizendo: o problema não é o que você fez, é como você fez. Enquanto Abel dá a Deus as primícias do seu rebanho, colocando Deus em primeiro lugar, Caim, no fim de uns tempos, entregou sua oferta, ou seja, deixou Deus por último. A forma como fazemos algo determina também se Deus receberá aquilo ou não. Então, repito e insisto, não adianta apenas fazer a coisa certa, ela também deve ser feita da forma certa. E quando falamos da forma, nós podemos trazer para o coração elementos importantes, né, que dizem respeito às nossas motivações, né, que são as respostas àqueles questionamentos interiores, o porquê, né, por que Caim ofertou, por que Abel ofertou. Um fez questão de honrar a Deus colocando em primeiro lugar e a si mesmo por último. O outro coloca a si mesmo em primeiro lugar e a Deus por último. Portanto, não podemos avaliar como certo e errado apenas algo que é feito, mas a maneira como se faz. Isso precisa gerar em nós um entendimento de que a palavra de Deus não apenas nos orienta sobre o que é certo, falando das ações em si, mas também a respeito da maneira de fazer isso. E a maneira envolve, muitas vezes, elementos como a questão da motivação. Mas o que eu percebo é que muitas vezes cristãos não só não estão utilizando a soma dessas duas coisas num único combo, a coisa certa do jeito certo. Eles muitas vezes ou não fazem a coisa certa, ou eles fazem a coisa certa do jeito errado, e muitas vezes se questionam porque não estão vendo resultados. E nós precisamos entender que os resultados vêm da soma, tanto de um como de outro. Por outro lado, eu vejo cristãos que não estão fazendo a coisa certa, porque simplesmente utilizam-se como desculpa daqueles que a fazem do jeito errado. Por exemplo, certo dia estava conversando com uma pessoa, né, e ele falou assim: não, eu acredito que o jejum ele traz mais dano do que bênção na vida de alguém. Eu olhei e falei: como é que é? Ele falou: é só você olhar para os fariseus, os hipócritas, que Jesus precisou repreender e condenar. Eu falei: pode parar. Eu falei: Jesus disse para os seus discípulos: quando vocês jejuarem, não façam como fazem os hipócritas. Jesus não disse que porque os hipócritas faziam a coisa certa, que era jejuar, do jeito errado, que então era para parar de fazer.
E, de repente, as pessoas não só pegam o que ele não disse e mudam completamente o que ele disse, como usam isso como desculpa para não fazer o que ele disse que tínhamos que fazer. Então, se alguém está jejuando com a motivação errada, se ele acha que o jejum gera mérito, né, reconhecimento, justiça própria, o problema é dele. Nós sabemos que a graça só se acessa por meio da fé. Então, o jejum, para que seja um meio da graça, como sempre foi definido ao longo, né, da existência da história da igreja, defendendo as práticas bíblicas, ele precisa ser um ato de confiança em Deus. Não tem nada a ver com justiça própria, não tem a ver com mérito, não tem a ver com pagar o preço, e nós podemos fazê-lo da forma correta. Simplesmente porque entendemos a necessidade de mortificação da carne, porque queremos focar em buscar a Deus, que é o propósito primário do jejum, e a coisa certa, feita da forma correta, ela vai produzir resultados e resultados diferenciados. Ou seja, isso de fato irá nos abençoar. Eu percebo que da mesma forma como essa desculpa do jejum, eu tenho encontrado recentemente, tenho ensinado muito a respeito do cuidado do corpo, a teologia bíblica do assunto, embora muitas vezes encontre a resistência de alguns, falem, não, né, Luciano agora está pregando o culto ao corpo. Eu digo, de forma alguma, estou pregando o culto do corpo. A Bíblia diz, se temos a consciência que o corpo não é nosso, que ele foi comprado, como Paulo diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20, nós temos que glorificar a Deus com o corpo. Isso envolve um cuidado. A Bíblia diz, em Efésios, no capítulo 5, no verso 29, que Cristo cuida do seu corpo, que somos nós, a igreja, os membros do seu corpo, e nós também devemos cuidar. Mas aí as pessoas simplesmente olham para aquelas declarações como, mas muita gente está fazendo isso por vaidade. Eu digo, ok, se alguém está fazendo a coisa certa, que é cuidar da sua saúde, por motivos errados, é um problema dele. Eu e você, a semelhança da lógica que aplicamos aqui sobre o jejum, não deixamos de fazer a coisa certa apenas porque alguém a fez do modo errado. Então, nós a fazemos da forma correta. Por exemplo, quando Paulo fala sobre exercício físico, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, ele diz, o exercício físico tem pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Ele está falando que um tem pouco proveito, o outro tem muito, ou para tudo é proveitoso. Esse pouco ou muito depende da comparação, né? Então ele fala que o exercício tem pouco proveito, porque a piedade, diferente do exercício, tem impacto eterno, tem a promessa da vida que é agora e da que é futura, né? Aquela que há de vir. O exercício não vai impactar a sua eternidade, só agora. A falta dele pode te mandar mais cedo para a eternidade, mas não vai impactar esse destino. Mas ele tem benefício. Mas Paulo está escrevendo isso para uma geração que não conhecia sedentarismo. E a expressão que ele usa, o exercício físico, né? A palavra grega ginásia, ela fala daquelas pessoas não que já tinham o mínimo de movimento necessário à saúde. Elas se locomoviam, não havia, como eu disse, sedentarismo, todo trabalho era de alguma forma de ordem manual, né? As pessoas tinham o esforço desde plantar, colher, cuidar dos animais, produzir alimento, rachar lenha, todo o estilo de vida, né? Já dava o básico daquilo que nós necessitamos da saúde. Então, quando Paulo está falando de ginásio, ele pega uma cultura greco-romana. Isso não apenas no Império Romano dos dias de Paulo, mas já desde os dias do Império Grego, era a tal da cultura do culto ao corpo. Por que as pessoas faziam isso? Procedimento estético, ou, usando a palavra mais direta, vaidade. Agora, Paulo está dizendo que tem proveito, porque ainda que as pessoas tivessem a motivação errada da vaidade, elas teriam benefícios para a sua saúde. Agora, se eu e você, em vez de usarmos a vaidade, que é uma motivação errada, né, como desculpa para não fazer a coisa certa, e fizemos a coisa certa, que é o exercício, do jeito certo, com a motivação correta, honrar, glorificar a Deus, sem intenção de mostrar nada para ninguém. Aliás, deixe-me dizer algo que a igreja precisa voltar a redescobrir, é o recate e os bons modos que sempre norteou a vida dos cristãos, né? Em tempos como os que vivemos, né? Nós estamos simplesmente absorvendo a mentalidade mundana e as pessoas estão cada vez mais preocupadas em mostrar aos outros o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então a pergunta é, será que não há meios de você fazer a coisa certa do jeito certo, sem querer mostrar para ninguém, porque quer ter resultados, né, que não precisam ser aparentes para os outros, mas que honrem a Deus, que determinem uma qualidade melhor de vida? Sim, é possível. E nós podemos não só fazer a coisa certa, mas do jeito certo. Precisamos parar de usar como desculpa aqueles que estão fazendo a coisa certa do jeito errado para que não as façamos.
e combinar essas duas coisas. Porque quando as combinamos, não importa se estamos falando de disciplinas naturais, como exercício, se estamos falando de disciplinas espirituais, como a prática do jejum e a própria oração que mencionamos desde o início, se estamos falando de motivação, porque muitas vezes alguém pode estar aspirando uma coisa que é correta em si, mas por motivo errado, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo disse, se alguém aspira o episcopado, era liderança na igreja, excelente, obra almeja, né? Desde que, obviamente, tem uma motivação correta, servir o rebanho de Cristo. Agora, se a pessoa está sendo movida de orgulho e aspirando apenas uma posição, um cargo, por gratificação do seu próprio ego, a coisa certa, por estar sendo aspirada por motivos errados, ela se torna condenável. Então, é por isso que nós precisamos, o tempo todo, avaliar não só o que a Bíblia diz que devemos fazer, mas sempre também avaliar as nossas motivações. A combinação disso nos leva a um lugar não só de sabedoria no entendimento da compreensão bíblica maior na sua macrovisão, mas nos ajuda a, de maneira muito prática, cumprir o plano e o propósito de Deus. Portanto, leia as Escrituras, procurando entender não apenas o que você deve fazer, mas como você deve fazer. E quando falamos do como, não é apenas a maneira, muitas vezes diz respeito também às motivações. Se considerarmos sempre diante do Senhor essas questões, naquele modo de relacionamento pessoal, expostos à direção do Espírito Santo, Ele trará à tona o que está no nosso coração. Podemos somar o autoexame, que é uma orientação que temos na ceia, examine-se o homem a si mesmo, com o exame do alto, a oração do salmista, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Combinando o autoexame com o exame do alto, nos deixando ser sondados pelo Espírito Santo, poderemos entender se há motivações erradas e, à luz de tudo que a Bíblia nos ensina, não será difícil fazer os devidos ajustes e, dessa forma, experimentarmos aquilo que Deus tem de maneira plena e completa. Espero que essa orientação te ajude de forma prática na sua caminhada com Deus do dia a dia.